Meu nome é Helena Duarte. Tenho 33 anos e, até aquele sábado, eu acreditava que conhecia perfeitamente a minha família. Eu estava enganada. Minha avó, Dona Celeste, tinha acabado de morrer aos 82 anos, em sua casa em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Ela não era uma mulher rica aos olhos de quem a conhecia. Usava os mesmos vestidos há anos. Fazia compras na feira e reclamava quando alguém gastava dinheiro sem necessidade. Mas havia uma coisa que quase ninguém sabia. Minha avó tinha construído, ao longo de décadas, um patrimônio considerável. 3 semanas depois do funeral, recebi uma ligação do advogado dela, Dr. Marcelo Tavares. Helena, precisamos conversar pessoalmente sobre o testamento. Fui ao escritório naquela mesma tarde. Quando ele abriu a pasta e começou a ler os documentos, minhas mãos ficaram frias. Minha avó havia deixado para mim uma casa antiga em Petrópolis, alguns terrenos e uma quantia em investimentos que eu jamais imaginaria receber. Eu mal conseguia processar aquilo. Mas havia uma coisa que me incomodava. Minha cunhada Patrícia tinha passado as últimas semanas perguntando insistentemente sobre o inventário. Ela queria saber quanto minha avó tinha deixado, quais imóveis existiam e, principalmente, quando eu poderia vender a casa. Eu sempre desconversava. Naquela noite, quando contei ao meu irmão Rafael sobre a herança, ele ficou em silêncio por tempo demais. Patrícia, ao lado dele, sorriu. Helena, você não entende dessas coisas. Talvez seja melhor deixar alguém da família cuidar disso. Eu achei estranho, mas não respondi. 2 dias depois, cheguei em casa e encontrei Patrícia esperando na minha porta com uma pasta nas mãos. Ela parecia nervosa, mas tentava esconder. Precisamos conversar sobre a casa da sua avó, disse ela. O que tem a casa? Ela respirou fundo. Ela já foi negociada. Meu coração parou por um instante. Negociada por quem? Patrícia não respondeu. Em vez disso, colocou uma cópia de um documento sobre a mesa. Rafael assinou tudo. A família decidiu que seria melhor vender rapidamente e dividir o dinheiro. Olhei para aquela folha e senti um arrepio. Porque havia uma assinatura ali que eu conhecia muito bem. E não era a de Rafael. Era a assinatura da minha avó. Só que havia um problema. Minha avó estava morta havia 3 semanas. Foi naquele momento que percebi que alguém tinha cometido um erro. E eu ainda não sabia que, ao consultar os registros do cartório na manhã seguinte, descobriria algo que mudaria completamente a história da minha família. Naquela noite eu quase não dormi. A imagem daquela assinatura continuava voltando à minha cabeça. Eu conhecia a letra da minha avó desde criança. Ela escrevia meu nome em cartões de aniversário, receitas e pequenos bilhetes que guardava na cozinha. Aquilo não parecia certo. Na manhã seguinte, peguei minha bolsa e fui direto ao cartório de registro de imóveis de Petrópolis. Eu não contei nada a Rafael, muito menos a Patrícia. Eu queria descobrir a verdade antes que alguém tivesse tempo de apagar seus rastros. Pedi uma certidão atualizada do imóvel. A atendente digitou o endereço da casa da minha avó e ficou alguns segundos olhando para a tela. Então franziu a testa. A senhora tem certeza de que este é o imóvel? Tenho. Por quê? Ela imprimiu o documento e colocou a folha diante de mim. Meu coração começou a bater mais rápido. O nome da proprietária não era o de Patrícia. Também não era o de Rafael. Era o meu. Helena Duarte. Fiquei olhando para aquela linha durante vários segundos. Minha avó havia transferido legalmente o imóvel para mim 4 anos antes de morrer. E havia mais. A transferência tinha sido registrada muito antes de qualquer negociação que Patrícia alegava existir. Peguei o celular e fotografei cada página. Foi quando percebi outra coisa. Havia uma tentativa recente de registrar uma negociação envolvendo o imóvel. E o nome de Rafael aparecia como responsável por uma procuração. Meu irmão nunca tinha mencionado procuração alguma. Saí do cartório com uma sensação estranha. Eu tinha encontrado uma resposta, mas ela trouxe 3 perguntas novas. Por que Rafael tinha uma procuração? Quem havia preparado aquele documento? E por que Patrícia estava tentando vender uma casa que legalmente não pertencia a nenhum dos dois? Antes de voltar para casa, liguei para o Dr. Marcelo. Ele ouviu tudo em silêncio. Helena, não assine absolutamente nada, disse finalmente. E não confronte sua cunhada ainda. Por quê? Porque se eles realmente tentaram fazer isso, precisamos descobrir até onde foram. Aquela frase mudou minha maneira de enxergar tudo. Naquela tarde, Patrícia me ligou. Sua voz estava doce demais. Helena, precisamos resolver isso como família. Não transforme uma coisa simples em uma guerra. Eu quase ri. Uma coisa simples? Ela havia tentado negociar a casa da minha avó usando documentos que eu nunca tinha visto. Claro, respondi. Vamos conversar. Hoje à noite? Hoje à noite. Ela desligou satisfeita, mas não fazia ideia de que eu já tinha a certidão do cartório na minha bolsa. E pela primeira vez, eu estava ansiosa para ouvir exatamente qual história ela contaria, porque agora eu sabia que ela estava escondendo alguma coisa.
Só ainda não sabia o tamanho da mentira. Naquela noite, Patrícia chegou à minha casa acompanhada de Rafael. Ela entrou como se ainda tivesse algum direito sobre aquele lugar. Helena, queremos evitar problemas, disse ela, colocando uma pasta sobre a mesa. Sua avó sempre quis que a família permanecesse unida. Eu olhei para Rafael. Ele não conseguia me encarar. Então me expliquem uma coisa, falei. Por que vocês tentaram vender uma casa que está registrada no meu nome? Patrícia ficou imóvel. Por um segundo ninguém respirou. Depois ela soltou uma risada curta. Você está confundindo os documentos. Peguei a certidão do cartório e coloquei sobre a mesa. Não estou. O rosto dela mudou. Rafael finalmente levantou os olhos. Helena, escuta. Não, agora vocês escutem. Abri a certidão exatamente na página onde aparecia meu nome. Aqui está o registro. Minha avó transferiu a propriedade para mim há 4 anos. Está registrado. Não existe dúvida. Patrícia tentou pegar o documento, mas eu puxei a folha de volta. Ainda não terminei. Mostrei então a cópia da procuração usada por Rafael. Ele empalideceu. Eu só assinei o que Patrícia pediu, murmurou. Olhei para minha cunhada. Você sabia que a procuração não dava direito de vender a casa? Ela ficou em silêncio. Foi então que Rafael fez uma pergunta que eu jamais esqueceria. Patrícia, você sabia que a assinatura da vovó no outro documento estava sendo questionada? Meu corpo inteiro ficou imóvel. Eu não sabia daquele detalhe. Patrícia percebeu que Rafael havia falado demais. Não era para você descobrir isso agora, ela sussurrou. Ali estava. A verdade finalmente tinha começado a aparecer. Descobri que Patrícia havia apresentado uma autorização antiga, como se fosse válida para negociar a propriedade. O problema era que minha avó já havia transferido o imóvel para mim antes daquela autorização sequer existir. Patrícia tentou justificar tudo dizendo que queria proteger a família, mas eu sabia que havia outra razão. Ela estava endividada. Tinha usado parte do dinheiro de Rafael para cobrir dívidas pessoais e acreditava que a venda da casa resolveria tudo. Eu poderia ter gritado. Poderia ter chamado todos de mentirosos. Mas lembrei do que minha avó sempre dizia. Quando alguém está tentando esconder a verdade, deixe essa pessoa falar. Então respirei fundo. Tudo bem, falei calmamente. Amanhã vamos ao cartório juntos. Patrícia arregalou os olhos. Porque naquele momento, ela percebeu que eu não estava mais tentando descobrir a verdade. Eu já tinha descoberto. Agora eu só precisava fazê-la aparecer diante de todos. Na manhã seguinte, chegamos ao cartório pouco depois das 9. Patrícia estava inquieta. Rafael parecia derrotado. Eu, pela primeira vez desde a morte da minha avó, estava completamente tranquila. O Dr. Marcelo já nos esperava. Ele colocou sobre a mesa 3 documentos. Primeiro, disse ele, esta é a escritura que transferiu o imóvel para Helena. Está registrada e não foi anulada. Depois colocou o segundo documento ao lado. Esta é a procuração usada para tentar negociar a propriedade. Por fim, colocou a terceira folha. E esta é a análise feita pelo cartório sobre a assinatura, apresentada no documento de venda. Patrícia ficou pálida. A assinatura da minha avó não correspondia aos padrões dos documentos, registrados anteriormente. Não era apenas uma tentativa de vender uma casa que não pertencia a ela. Era uma tentativa baseada em um documento cuja autenticidade estava sendo questionada. Rafael levou as mãos ao rosto. Patrícia, o que você fez? Ela começou a chorar. Disse que estava desesperada, que tinha dívidas e que pretendia devolver o dinheiro depois da venda. Eu escutei tudo sem interrompê-la. Durante anos eu teria tentado resolver aquilo em silêncio para proteger a família. Mas naquele dia eu finalmente entendi uma coisa que minha avó tentou me ensinar a vida inteira. Proteger uma família não significa proteger quem faz algo errado. Eu não vou ficar com o dinheiro de ninguém, falei. Não quero vingança. Quero apenas que tudo seja colocado de volta no lugar. O negócio foi oficialmente cancelado. O comprador, que já havia deixado um sinal pela casa, recebeu o dinheiro de volta. O advogado também notificou as partes envolvidas sobre a situação dos documentos. Patrícia precisou enfrentar as consequências das próprias decisões. Rafael pediu desculpas. Eu aceitei o pedido, mas não voltei a confiar nele como antes. Algumas portas podem ser reabertas, outras precisam permanecer fechadas. Meses depois, continuei morando na casa da minha avó. Mantive os móveis antigos, o jardim e até a pequena mesa onde ela tomava café todas as manhãs. Também guardei uma cópia da certidão do cartório em uma gaveta. Não porque ainda tivesse medo de perder a casa, mas porque ela me lembrava do momento em que finalmente parei de duvidar de mim mesma. Minha avó não deixou apenas uma propriedade para mim. Ela deixou uma lição. Herança não é somente aquilo que recebemos em dinheiro ou em documentos. Às vezes, a maior herança é a coragem de defender aquilo que é nosso. Hoje, quando penso, naquela noite em que Patrícia tentou me convencer de que tudo era apenas uma questão de família,
Eu quase sorrio, porque os documentos não discutiram, não gritaram, não ameaçaram ninguém. Eles simplesmente disseram a verdade. E no fim foi exatamente isso que salvou a minha herança. Se esta história ensinou alguma coisa, espero que seja isto. Nunca tenha medo de verificar os documentos. Quando alguém estiver tentando decidir o seu futuro por você, minha avó me ensinou a guardar meu nome no que realmente importava. E foi exatamente isso que eu fiz.